O tema de hoje, gente, é a imagem feminina e a sexualização por trás dessa imagem, tá? Atualmente, abordar um tema desses não é tarefa fácil, porque vivemos dias tão, entre aspas, democráticos, né? Que qualquer tipo de opinião particular que tenha um viés para cá ou para lá pode ser mal interpretado. É difícil falar sobre as mulheres por causa das feministas, é difícil falar de gênero, de sexo, de opção sexual, porque tudo que a gente fala parece que pode ser interpretado de uma forma ou de outra. Então, é complicado para mim estar nesse papel falando da mulher, mas ao mesmo tempo é confortável porque eu sou mulher, eu vivo na minha pele muitas facetas da nossa sociedade no papel da mulher e eu trabalho com mulheres e eu trabalho com um ponto muito específico da mulher, que é a beleza da mulher, tá? E a beleza da mulher é um superpoder que a mulher tem. A gente costuma dizer na nossa sociedade ainda muito machista, né? Concordem ou não, mas é o que eu vivo, é o que a minha área de convivência vive, não só na sociedade patriarcal brasileira, ocidental, em que estamos inseridos, mas em boa parcela das sociedades mundo. Eu acho muito difícil uma sociedade que não tenha um quê de machismo ainda evidente, ainda vigente, tá? Então eu trabalho com o poder da beleza na face feminina, no corpo feminino. E isso para a mulher é uma super moeda social, assim como a riqueza para o homem é uma moeda social e tanto, né? Um homem, o que ele tem que ser para ele ser bem visto por uma sociedade, para ele ser desejado por uma mulher, para ele ser aplaudido pela sua família, pelo seu meio de trabalho? Ele tem que ser bem sucedido, ele tem que ser rico, né? Infelizmente, isso acontece ainda hoje. Às vezes as características intelectuais, características comportamentais, elas ficam em segundo plano. Se o homem conseguiu a riqueza, ele fica no primeiro lugar nas nossas considerações. E em relação à mulher, se ela é uma mulher bela, atraente, ela está no primeiro lugar nas considerações sociais, tá? Ainda hoje, né? Eu sou guerreira, né? Mãe, trabalho todos os dias da semana. Meu marido trabalha muito, mas eu consigo trabalhar mais do que ele. E eu sou cobrada de todas as formas para ainda assim desempenhar o papel da mulher, o papel conhecido por nós por séculos, o papel reservado a nós durante séculos. Então, por mais que agora, recentemente, as mulheres estejam no mercado de trabalho, elas sejam consideradas seres mais ativas nesse mercado, a nossa inteligência tenha sido mais considerada, as nossas habilidades intelectuais tenham sido levadas em consideração, as nossas características psicológicas tenham sido levadas em consideração, as nossas características espirituais, as nossas diferentes facetas da nossa evolução tenham sido consideradas, ainda assim somos observadas com olhos de desejo, com olhos que buscam em nós beleza, sensualidade, né? E ainda assim, mesmo na população mais jovem, nós observamos esse comportamento. Entre as pessoas mais velhas, é claro que sim. Nos mais jovens, espera-se que não, que a coisa mudou muito, a realidade da mulher mudou muito, mas ainda assim acontece de frequentemente sermos surpreendidas por olhares diferentes, né? Às vezes numa reunião de trabalho a gente está ali falando do objeto em si, do trabalho, do intelecto envolvido naquela atividade e tem algum chefe te olhando diferente, algum colega de trabalho te olhando diferente. Às vezes você vai se colocar numa reunião dessas e a sua colocação é julgada pelo tanto de beleza e de atratividade que você representa naquele momento. Então, essa temática ela vem muito à tona, principalmente quando lidamos com mulheres de todas as idades e eu sinto na pele essa pressão social, esse desvio de comportamento que ainda chega a nós de uma forma muito dolorosa e observo a mesma coisa em diferentes pacientes minhas. Tenho vários relatos assim de situações muito específicas em que
A sociedade tentou colocar aquela mulher como um objeto sexual, como um objeto de apreciação física, muito mais do que aquilo que ela estava representando no seu ambiente de trabalho ou em outras esferas intelectuais. Tá? E esse é um tema complexo porque ele é um tema muito presente, nós ainda vivemos muito esse tipo de preconceito, esse desvio comportamental que eu chamo, porque para mim, de acordo com o papel social que eu represento hoje, o tanto que eu trabalho, o tanto que eu preciso levar a sério a minha vida profissional, o tanto que eu preciso dosar as palavras que eu vou falar em diferentes momentos, até a minha própria exposição nas redes sociais, como formadora de opinião, isso é uma coisa tão absurda para mim que chega a ser tema de um vídeo desses, tá? Por que eu resolvi abordar esse tema? Nós temos abordado diferentes temáticas da vida feminina, tá? De tudo que a mulher representa. Beleza, maternidade, a posição social, né? A forma como a exposição que as mídias sociais nos obriga a ter hoje em dia, a carreira e maternidade, o matrimônio. Então são diferentes as esferas em que a mulher deve se posicionar hoje. E como eu lido com mulheres de todas as idades, eu lido com as angústias delas no que diz respeito à sua aparência física, isso fica muito evidente para mim. O que eu tenho observado, gente, é que nós ainda vivemos sequelas, nós ainda vivemos tempos de todo um histórico social. A mulher foi vítima de uma objetificação historicamente há anos, né? O que acontecia até no tempo da mamãe, talvez na minha mãe começou a mudar essa realidade. Os homens eram provedores, eles saíam para trabalhar, eles bancavam todas as contas em casa e as mulheres eram reservados duas tarefas, a tarefa de cuidar do lar e dos filhos e a tarefa de ser bela, bem apresentada e satisfazer os desejos do homem dentro do casamento, tá? Dentre eles, estar disponível ao ato sexual sempre que ele quisesse. Todas as nossas avós vivenciaram isso. E o que é pior, os nossos avós tinham relacionamentos extraconjugais fora de casa, elas não podiam reclamar e elas tinham que estar presentes sempre que solicitavam. Em diversas culturas, isso acontece até hoje, né? Na China, por exemplo, na Ásia em geral, isso é muito comum. O machismo lá é muito mais evidente, é muito mais escancarado do que nas sociedades ocidentais, do que no Brasil, por exemplo. Tá? E é uma realidade muito mais pesada. Isso aí a gente pode fazer um vídeo em um outro momento. Eu vou me reservar agora a falar da realidade do Brasil, que também é bem pesada sob o meu ponto de vista. Em nossa sociedade, as diferenças de oportunidades no mercado de trabalho ainda são realidade. A própria disparidade salarial ainda coloca em evidência essas diferenças entre homens e mulheres, mas algo que me chama muito a atenção é o comportamento embutido na esfera de competências de uma mulher e também na forma como ela se apresenta para a sociedade, tanto fisicamente como pessoalmente, como nas suas redes sociais. Eu vejo isso quando eu atendo uma paciente no meu consultório que me pede características muitas vezes apelativas, influenciadas por blogueiras ou digital influencers, ou celebridades ou modelos femininos que são belas, têm uma rede social badalada, ou seja, fazem sucesso, mas aos olhos mais lúcidos, aos olhos mais contidos, mais maduros talvez, mais maduros, eu acho que é a palavra, observa-se uma grande apelação, uma forma apelativa com que se apresentam e por isso ganham a atenção de tantas pessoas. Então elas chegam para mim solicitando o rosto, o contorno da mandíbula, a boca, a aparência, o seio, o tamanho do seio, a cintura, o bumbum, influenciadas pelas pessoas que fazem sucesso nas redes sociais, pelas mulheres que são modelo para elas, porque tem muitos mil seguidores, tem tantos comentários e tem sempre aqueles comentários linda, diva, rainha, maravilhosa, né? E muitas vezes essas pessoas lindas, divas, rainhas maravilhosas
estão ali muito mais como objetos do que como rainhas, do que como divas, do que como mulheres elegantes, do que como mulheres que estão realmente contribuindo com o intelecto da sua população ou com algum tipo de contribuição social para o meio em que vivem, tá? Eu acho que todas as mulheres podem se adornar, inclusive eu gosto de me adornar, eu gosto de passar meu esmalte, eu pinto meu cabelo, eu faço a minha maquiagem, eu acho lindo, eu gosto de usar sutiã, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de comprar roupas bonitas, eu ponho adornos, relógios, anéis e brincos, eu não tenho nada contra isso, não sou feminista radical e nada contra elas também, cada um tem a sua opinião sobre o que deve pensar, o que deve ser, né? Eu sou super democrática em relação a isso, mas eu vejo uma tendência, uma influência do apelativo em cima das mulheres e de como elas se seduzem, elas se encantam por esse tipo de presença, principalmente nas redes sociais, tá? E eu acho que a coisa é tão silenciosa, a coisa é tão subliminar, sabe? Essa mensagem, ela é do objeto, da mulher objeto, da objetificação da mulher, ela é tão subliminar, ela está tanto na nossa vida presente, ela é presente na vida da mulher, gente, desde que ela é um neném, sabe, pelas nossas mães, nossas tias, nossas cuidadoras, nossas avós, que nós nos influenciamos por isso sem que possamos perceber. E, de repente, em determinado momento, a gente está repetindo aquele comportamento, repetindo aquele padrão, nos tornando dóceis, sedutoras, sem que percebamos, sabe? Mas eu bato na seguinte tecla, enquanto nós não nos conscientizarmos dessa tendência, nessa coisa embutida no nosso comportamento, esperada de nós, sabe? E ditada pelos padrões, muitas vezes com uma mensagem subliminar, sutil, mas ali presente diariamente, enquanto nós não rompermos com isso, não deixaremos de sermos objeto, tá? Um exemplo que eu quero dar 2 exemplos. Eu estava assistindo esses dias um documentário sobre os perfis femininos mais famosos do Instagram. Eu estou dizendo de digital influencers com milhões de seguidores, tá? Não é com 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, não. Milhões de seguidores. Como é que essas adolescentes, mulheres com milhões de seguidores, como é que é a vida delas, o que elas fazem demais, por que elas conseguem essa legião de fãs? E uma coisa que eu observei, gente, surpreendentemente, porque eu me surpreendi com isso, inclusive essa foi uma das observações que me motivou a gravar esse vídeo e deixar registrada aqui a minha opinião a respeito disso, uma vez que eu lido muito com esse universo feminino. É que essas grandes contas do Instagram, essas grandes influenciadoras das adolescentes, elas são extremamente sensuais, sabe? Elas não conversam assim num tom de voz assim. Elas conversam assim, sabe? Aqui, elas fazem isso o tempo todo, entende? Elas fazem isso aqui, isso aqui, isso aqui, o tempo todo. Inclusive a mãe delas, de uma dessas meninas, a mais famosa, de 7 milhões de seguidores, a mãe falava assim, a minha filha, a menina tem 14 anos, a minha filha recebe muitas mensagens sensuais, muito assédio moral, isso é um absurdo, ela é uma criança, sabe? Ela é uma criança, pela idade cronológica dela, mas ela não se comporta como uma criança, ela se comporta como uma mulher em busca do sexo, em busca do acto sexual. Porque uma pessoa que coloca um decote desse tamanho, uma barriga de fora e fica o tempo todo aqui, fazendo assim, ela é uma mulher que quer seduzir o espectador. E talvez por causa desse viés sedutor é que ela tenha tantos seguidores. E isso na adolescência é mais forte ainda, porque o adolescente ele está descobrindo a sexualidade. Então, se a menininha ali, toda nerd, menina, que brinca de boneca, ela tem uma coleguinha que sensualiza na rede social, é claro que ela quer ver essa menina sensualizando. Os colegas homens também querem ver a menina sensualizando, sabe? E aí, se eu pudesse dar um conselho para a mãe, né, seria o seguinte, você permite que a sua filha, porque ela não tem 18 anos ainda, ela sensualize para 7 milhões de seguidores. Como é que você não quer que ela receba assédios morais, assédios sexuais ali dos seguidores, né? Então esse é um grande exemplo que mexeu muito comigo, porque se essa menina não tivesse um viés sexual na sua comunicação,
talvez ela não teria o tanto de seguidor que ela tem. Tá? E uma outra coisa que me chamou muita atenção, e eu vou desviar um pouquinho o caso para não ficar evidente da pessoa que é, eu tenho uma paciente super bem sucedida, ela tem uma profissão na qual ela se destacou enormemente, uma pessoa que tem uma conta bancária gigantesca, tem empresas e empresas e empresas no nome dela, é uma mulher jovem da minha idade, mas ela conseguiu assim, uma projeção social assim, gigante, e ela é muito bela, muito bonita. E esses dias meu marido, a gente estava em casa no domingo à noite e ele me mostrou um vídeo com um ar de ironia, com um pouco de admiração, um pouco de surpresa. E ele me mostrou, olha só o post dela, Patrícia. E quando eu vi o post dela, ela estava na academia, com uma calça muito transparente, com uma calcinha bem enfiadinha mesmo, sabe, dando para ver a marquinha, a calça era transparente, a barriga completamente de fora, o seio muito grande e um top na academia, como se fosse um biquíni, mas assim, tampando só a parte central do seio, só a areola, com o cabelo solto, malhando, muito suada, com o cabelo todo jogado e muito maquiada, uma unha muito longa, eu acho lindo unhas longas, tá? Eu uso de vez em quando, acho muito bonito, mas assim, no lugar certo, sabe? A pessoa pode ter unhas longas, mas talvez equilibrar com uma roupa mais comportada, com um comportamento, não pode ser tudo demais, né? E ela tava ali, tudo demais, um cabelo muito grande, uma unha muito longa, uma roupa de academia extremamente transparente, dando para ver as partes íntimas, o bico do peito aparecendo e o bumbum muito grande. E ela postava, e alguém estava filmando e ela estava postando ela fazendo atividade física de costas. Então você só viu um bumbum mexendo para lá e para cá, sabe? E era uma coisa extremamente vulgar, né? A ponto de todo homem olhar aquilo ali, ou ele ficar excitado com aquilo ali que ele estava vendo, né? Porque isso existe, ou ele olhar com um olhar de estranheza pela posição social que a pessoa apresentava, ou nós, mulheres, olharmos com total, sem entender, para que ela estava fazendo aquilo? Por que ela estava se colocando no papel de tão objeto, sabe? Sendo que ela não precisava daquilo, a profissão dela é outra, o nicho de mercado é outro. E ela ocupando uma posição super influenciadora, com muitos funcionários, ela pagando a conta de muitos funcionários, ou seja, uma mãe de família também, filhos observando o comportamento, marido. Mas, gente, na verdade, esse comportamento, essa forma de se expor, essa coisa, ela está tão embutida na nossa vida, nas nossas escolhas, no nosso tom de voz, que nós somos assim, simplesmente aprendemos assim. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Lá em casa somos 3 mulheres, tá? Eu sou a mais velha delas. E eu digo que a minha filha mais velha, a Georgia, né, que tem 3 anos e meio, quase 4 anos, ela me cura de muita coisa, porque eu vejo o comportamento da Georgia e eu me vejo. E eu consigo entender muitas coisas da minha personalidade. E em um dado momento da minha vida, que foi, posso falar aqui, na minha residência de cirurgia plástica, eu me achava completamente inadequada. Eu falava assim, gente, eu sou um fracasso completo. Porque eu era admirada e desejada pelos meus colegas, nunca fui maravilhosa, não, mas também nunca fui feia, não. Então, ou eu era desejada e cantada descaradamente pelos homens que estavam na minha residência, os meus preceptores, os meus colegas de residência, as pessoas com as quais eu convivia. Eu era ou invejada ou isolada pelas mulheres. E eu sentia que eu não conseguia o que eu queria, sabe? Mas por quê? Porque eu tenho uma personalidade um pouco fria, eu sou um pouco introspectiva, tem gente que me chama de masculina demais, porque eu não tenho aquela coisa, entendeu? Da blogger, de ficar ali, de ser sedutora, eu nunca fui nhenhenhenhenhenhen. E em um dado momento da minha vida, eu entendi que eu precisava ser mais sedutora, que eu precisava ser mais dócil, porque aí eu conseguia ficar amiga das minhas amigas, aí eu conseguia as coisas com os meus colegas, aí as coisas ficariam mais fáceis para mim. E eu fui levada a acreditar nisso, sabe? Até pelas minhas conselheiras, pelas minhas amigas, pelos meus parentes que dizia: você chega, Patrícia, já fala com esse tom de voz, não pode falar assim. Seja doce,
seja meiga. Nesse momento não fale nada, fica calada, dá uma risadinha. E eu observava as rodinhas com as minhas amigas, onde elas eram super populares e elas pareciam que se entendiam. E eu via que elas estavam... sabe? E eu via que as minhas amigas, minhas colegas que eram nhenhenhê, com os meus colegas de residência, os meus colegas de trabalho naquele momento, elas conseguiam tudo. Então eu caí no conto que as mulheres caem, de sensualizar, de mudar o meu tom de voz para agradar as outras mulheres, os homens. E a coisa deu certo para mim. Eu comecei a conseguir mais as coisas, mas eu estava desempenhando um papel. E hoje, eu vendo como a Geórgia é, eu vejo como eu sou, como eu era naquela época, né? Ela é uma menina de poucas palavras, ela não gosta de conversar demais. Quando ela tem para falar, ela fala na cara, ela não faz tom de voz. E eu também era desse jeito, né? E em determinado momento eu tive que me modificar, eu tive que me sensualizar para eu conseguir as coisas na minha vida. Isso me custou alguns anos, poucos anos, porque graças a Deus eu sempre tive uma clareza muito grande de comportamento. Eu falei assim, que palhaçada que é essa? Que coisa ridícula que é essa? Eu não quero ser sensual para ninguém, a não ser para a pessoa que eu escolhi. No caso hoje é meu marido, na época era meu namorado, na época não tem problema nenhum nisso, de sensualizar para ele, né? No momento certo, na hora certa. E hoje eu tenho a pessoa que eu escolhi para mim, também fui escolhida por ele, graças a Deus, que bom, minha vida afetiva é muito bem resolvida, né? Mas em determinado momento da minha vida, se eu não sensualizasse, se eu não fragilizasse, se eu não desse mais risadinhas ao invés de uma opinião séria sobre o assunto, e extremamente pertinente, porque eu sempre fui muito inteligente, isso aí eu tenho que falar que eu sempre fui, eu não conseguiria as coisas. Né? E aí eu comecei a ter um descompasso muito grande entre o meu comportamento e o que eu realmente era. Até o ponto que eu falei que eu chutei o balde, falei assim, foda-se isso. Eu não vou ser boazinha, eu não vou ser nhenhenhê, eu não vou sensualizar pra ninguém, eu não vou rir na hora que eu não quero rir. Eu vou ser eu vou falar no meu tom de voz. Se a pessoa me quiser desse jeito, ok, se não quiser, eu tô fora. E eu assumi eu mesma novamente. Então eu tive uns 4 anos de comportamento aprendido. A sociedade me ensinou, falou, você tem que ser mulher, querida. Seja dócil, seja sensual. Depois eu voltei para o meu comportamento. E aí já numa situação um pouco diferente, eu tinha passado a formação de residente, já estava na minha vida profissional. E aí eu só fui tendo frutos positivos, né, por causa dessa minha firmeza, por causa de saber onde eu queria chegar, por causa de colocar os homens que estavam me desejando no lugar deles. Não tem nada a ver. Para de me olhar desse jeito, você está me constrangendo. Eu não vou permitir. Entende? Só que até eu passar por isso, até eu dar esse clique de falar, não, peraí, o que eu estou fazendo? Eu tive que passar por alguns papéis, assim como todas as mulheres que eu conheço já passaram. Sabe aquela música? Passei por cada papel, me rastejei, sabe? Todas as mulheres já passaram por esse tipo de papel. Já tiveram que sensualizar sendo fortes. Já tiveram que dar risadinhas, quando na verdade queriam dar opiniões extremamente relevantes sobre alguma situação. Todas as mulheres já tiveram que se deixar levar para conseguir alguma coisa que ela queria, que precisava passar por aquela coisa masculina em determinado ponto. E eu também já passei por esse papel, sabe? E hoje eu falo com o tom de voz que eu acho que eu tenho que falar, sabe? Eu não afino o meu tom de voz, eu não converso assim, sabe? Igual algumas amigas conversam, porque eu acho que eu não preciso disso. Eu acho isso feio, eu acho que isso denigre o papel da mulher. Eu acho que isso faz com que sejamos cada vez mais objetos. Eu acho que quando uma mulher dessa, que eu contei para vocês, foi malhar na academia pelada, e foi colocar os posts do bumbum dela mexendo enquanto ela malhava, ela foi olhada ou com tesão por outros médicos, ou ridicularizada, outros homens, ela não é médica não, tá? Ou ridicularizada por outras mulheres. Então, eu acho que se a gente quiser mudar esse paradigma, se a gente quiser que a nossa sociedade pare de esperar que sejamos lindas e gostosas e sensuais, nós temos que parar de nos comportar dessa forma. Tem um local certo para você sensualizar. Você deve sensualizar com o seu marido no ambiente correto. Se sensualizar, sim, mas não de uma maneira que te coloque numa situação degradante, objeto,
para satisfazê-lo de alguma forma, para ele também te satisfazer, que mal há nisso, isso é legal, isso é bom, eu faço isso. Passa esmalte, compra roupa bonita, coloca adorno, põe maquiagem, não tem problema, mas não de forma a te objetificar, como eu vejo as mulheres fazendo, sem nem perceberem que estão fazendo isso, sabe? Então, essa é a reflexão que eu queria colocar para vocês. Eu acho que os grandes perfis de mulheres, em geral, eles são apelativos, só que eu acho que esse viés sexual, ele está na nossa mente, no nosso inconsciente, de forma que nem possamos perceber. E também somos vítimas dessa objetificação, porque fomos criadas assim. Mas se em algum momento não começarmos a refletir sobre isso, será que meu tom de voz é esse mesmo? Será que eu tinha que estar me comportando assim nessa reunião de trabalho? Será que eu tenho que falar não, sim para o meu marido toda vez que ele quer? Lógico que não. Você não precisa ser objeto. Você não precisa sensualizar a todo instante. Saiba a hora de fazer isso. As mulheres são seres lindos. Eu acho uma mulher linda. Eu acho o corpo da mulher maravilhoso. Eu acho as capacidades de uma mulher super peculiares, super especiais. É possível você usar a sua capacidade de sensualização no momento certo para te favorecer e não para te degradar. Essa é a reflexão que eu queria trazer no dia de hoje, como representante de uma mulher no mercado de trabalho, mãe, esposa, amiga, filha, irmã. Eu exerço todos os papéis da mulher e eu sinto na minha pele a exigência de uma mulher sensual. Entretanto, eu sei ser uma mulher sensual quando o momento pede. Porque nos momentos sociais, na forma como eu me exponho no meu trabalho, na minha roda social, eu preciso mostrar outras coisas, gente, menos sensualidade, sabe? Eu acho que está nas nossas mãos fazer essa mudança de paradigma e fazer com que a sociedade nos veja como seres inteligentes, como seres trabalhadores, como mães maravilhosas, como pessoas delicadas, sim, educadas, polidas, mas não nhenhenhê, sensualzinha, barata. Eu acho que a gente precisa mudar isso rápido, porque o mundo moderno não comporta mais uma mulher apelativa, pelada, sensualizando em todos os momentos, sem nenhum tipo de filtro. Isso só causa sofrimento para a mulher. Isso perpetua a objetificação da mulher, de que nós somos vítimas. Cabe a nós mudar esse paradigma.